Boa noite, Vamos sim. pessoal. Boa noite a você que está aí nos assistindo nesse momento. Agora são 20 horas e 20 minutos. Nós vamos iniciar o nosso bate-papo aqui com o nosso querido e nosso amigo Lucas Ledo, psicólogo da Clínica Hospitalar, psicólogo do Hospital Doutora Zilda, psicólogo clínico, professor da FRJ e Plus. Então, o nosso amigo aqui tem um leque de informações para a gente e muita coisa bacana para a gente trocar aqui de ideia. Então, desde já, quem quiser estar enviando sua pergunta, tirar sua dúvida, pode ficar à vontade, né? Pode ficar à vontade. Pode se apresentar aí. Eu já fiz essa apresentação, mas Eu tô você pode vendo ficar à aí. vontade aí para falar com o Obrigado. nosso Ô, colega. quanta coisa eu sempre fico imaginando. Poxa vida, é muita coisa mesmo, né? Às vezes a gente vai se construindo e nem percebe, e aí, enfim. Mas muito obrigado. Eu queria agradecer novamente pela oportunidade de estar falando, de estar falando sobre saúde mental. É sempre muito importante. Eu sempre tenho falado isso nos últimos momentos. E continuo batendo na mesma tecla. É muito importante a gente falar sobre saúde mental, porque é uma estrutura que se prolifera quanto mais a gente consegue que alcance pessoas, e num momento tão delicado, né, tão inflamado como a gente está hoje, é de suma importância que todos os educadores, psicólogos, assistentes sociais e demais profissionais é, 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 construam diante dos recursos que a gente tem da tecnologia para falar sobre diversas coisas, e a saúde mental, ela também está inclusa nisso. É de extrema importância na atualidade, né? A gente está com uma semana de live. A partir da próxima semana, as lives serão 2 vezes por semana. E para poder a gente estar levando até os nossos alunos, levando até as pessoas que nos assistem, que veem também após o vídeo, porque a gente procura colocar o vídeo no IGTV e a gente possa estar repassando essas informações e podendo contribuir com alguma coisa para os alunos e para as pessoas, né? E aí, Lucas, psicólogo, né? Muitas pessoas costumam a ter medo de ir ao psicólogo, tem um pouco esse receio e às vezes até as pessoas costumam até colocar o psicólogo como psiquiatra, né? Então eles costumam ter essa ligação de achar que é a mesma coisa. Queria que você falasse um pouquinho do que é o psicólogo, como é que atua o psicólogo, para depois a gente entrar um pouco na psicologia escolar. Joia, joia. É muito bom você tocar nesse assunto, porque é uma pergunta base e que o senso comum tem muita dificuldade de compreender qual é de fato a ação que um profissional tem e que o outro profissional tem. Então, às vezes, será que eu vou para um psiquiatra? Será que eu preciso de um psicólogo? Na realidade, muitas vezes a sociedade, a população, ela não chega nem a se permitir procurar ajuda quando se tem a necessidade de procurar ajuda nesse sentido. Então, quando ela consegue quebrar esse tabu, aí vem outra barreira, que é: qual é o profissional que eu procuro? Para onde é que eu vou primeiro? Enfim, é importante a gente ressaltar que o psiquiatra é um profissional da medicina que está ali apto para realizar as devidas intervenções e mediações medicamentosas, né? O psicólogo, ele está como um profissional que está para acompanhar aquelas questões, aquelas dores existenciais, aqueles sofrimentos psicológicos, psíquicos, na qual o medicamento não consegue aplacar. Então, basicamente é isso. Então, vamos lá. Para ser bem pedagógico, bem didático. O medicamento, ele contribui para que tenha biologicamente, fisiologicamente, né, uma melhora, uma redução. Então, se a pessoa tem um nível de ansiedade elevado, ela consegue, de repente, dormir melhor, ela consegue reduzir o pensamento acelerado, enfim. Então, isso tudo acontece em virtude de uma quebra dos neuroreceptores. O que é isso? Os neuroreceptores como é que posso explicar para não ser tão científico, para vocês entenderem? São estruturas cerebrais que faz com que a gente tenha a atenção,
a percepção, enfim, a tomada de decisão, a memória e a aprendizagem também. Então, se um medicamento ele contribui para que isso possa se restabelecer e racionalmente aquela pessoa possa, a partir daí, começar a refletir sobre quais são os fatores que estão trazendo sofrimento para ela. E aí onde a figura do profissional, do psicólogo entra. É aí onde ele entra. Ele vai fazer um acompanhamento, todo um acompanhamento psicológico, comportamental, existencial, ajudar aquela pessoa de repente, elaborar novos repertórios comportamentais na vida dela, que estejam trazendo sofrimento para ela. Então, no senso comum, eu sempre costumo dizer para todo mundo que me pergunta, quando me faz essa pergunta, tem algumas dores que não são curadas com remédio. Então, é a partir daí que a gente começa a realizar a intervenção. Tá? Não sei se ficou claro, mas é basicamente isso. Sim, interessante. No entanto, que eu estava fazendo algumas leituras, e uma delas eu pude perceber uma coisa bem interessante, que um autor ele faz uma referência ao outro, né? No caso, ele fazia essa referência a Barton, né? E ele apontava que a psicologia ela é aplicada à educação em um produto do desenvolvimento da psicologia, né? O que eu acho bem interessante quando a gente adentra a área escolar, o psicólogo escolar. Porque o profissional, o professor, ele atua muitas vezes como psicólogo também, né? E a partir do momento em que ele toma esse papel, se torna muitas vezes complicado pela falta de capacitação para lidar com determinadas situações. E aí, onde é que entra o papel fundamental do psicólogo na área escolar, Lucas? Como é que o profissional, o psicólogo, ele trabalha dentro da área escolar? Ora, essa pergunta ela é muito ampla, então eu vou pegar pelo gancho que você me deu, que é o apoio ao corpo docente, aos professores. Essa é uma das coisas, né? É importante que a gente se tenha muito bem internalizado que nenhum outro profissional substitui a atuação do psicólogo, né? A sociedade como um todo, tem isso muito erroneamente internalizado de que se você está aconselhando uma pessoa, você está fazendo o papel de um psicólogo, mas de fato erroneamente, né? Se o professor escuta o aluno, se o professor se disponibiliza a escutar aquele aluno, ele está fazendo o papel de um psicólogo. Na verdade, não é muito bem assim, né? O papel do psicólogo não se restringe só a isso. Na realidade, isso qualquer um pode fazer, né? Porém, esse acompanhamento ao corpo docente, esse acompanhamento ao corpo de professores, especificamente da escola, é uma das atuações do psicólogo, né? O psicólogo, ele pode atuar aonde tem gente, e é dentro da escola que existe também essa necessidade. O psicólogo, ele tanto pode atuar com apoio aos professores no quesito ao desenvolvimento dos alunos como um todo, desenvolvimento de aprendizagem, desenvolvimento humano, como um todo, no geral. Bem como ele também pode atuar até como, por exemplo, na área organizacional, na área da saúde do trabalhador. Né? Então, ele pode atuar amplamente dentro da escola em todos os quesitos, tá? E essa escuta qualificada, que muitas vezes todo mundo costuma confundir, né, no senso comum, também acontece, né? Muitas vezes o aluno, o professor, qualquer pessoa da escola está precisando de um acolhimento maior. Então, o psicólogo também tem, eticamente, né, como uma função ali dentro da escola. Certo. E a gente também a gente tem a questão da resolução, né, que o Conselho Federal de Psicologia ele define o campo da psicologia escolar e educacional que a gente tem aí, né, que é uma resolução de 2007. E é bem interessante isso para a gente lançar aqui essa pergunta aqui para ti. Tem um internauta que ele fez a seguinte pergunta. Como controlar a ansiedade nesse momento de pandemia? Ela diz que ela já é ansiosa, já tenta controlar a ansiedade dentro da escola
E mesmo assim, agora que está fora da escola, está mais ansiosa ainda. O nível de ansiedade aumentou e ela não está conseguindo controlar. O que é que você pode dar Uhum. de dica para a nossa colega, nossa amiga? Tá. Bem, antes de mais nada, quero mandar um beijo para um monte de gente boa que está entrando aqui. Valéria, um beijo para ti, grande psicóloga educacional, psicóloga escolar. Temos uma grande profissional, temos vários psicólogos, estou vendo aqui que está acompanhando a gente, né? A Sônia, A a Valéria. Beijo, Valéria, tem Valéria. várias, Beijo para Valéria. Lembro. vários profissionais de qualidade escutando A a gente. E, olha, diretora. não fique só escutando, não. Vamos andando, que a gente vai discutindo, a gente vai afinando isso aí, dando crescimento, viu? Podem mandando, não tenham medo, não. Tá bom? Bem, vamos lá. Para me responder sua pergunta. Esse é um momento delicado, inflamado que nós estamos vivendo, né? Na realidade, a grande maioria, em sua grande maioria, já vinha em um adoecimento por várias questões sociais, né? Sociais que culminam nas questões ambientais, que culminam nas questões subjetivas e acaba adoecendo toda a população. O que eu quero dizer com isso é que nós já vínhamos em uma população adoecida e isso inflamou ainda mais, né, com que as pessoas viessem a ter muito medo de estar nesse momento. Então, eu fiz uma live em outra instituição mais cedo e uma pessoa me perguntou, aliás, ela afirmou que estava todo mundo com muito medo de morrer, da morte especificamente, né? E realmente, esse cenário atual está batendo integralmente em um lado muito delicado do ser humano, e principalmente do ser humano que já está com nível de ansiedade um pouco elevado, né? Que é o medo da morte, da finitude. Então, se essa pessoa ela já vinha apresentando esses comportamentos disfuncionais, do, proveniente de um nível de ansiedade elevado, bem provavelmente em casa ela também tende a aumentar ainda mais esse nível de ansiedade. Por quê? Porque quando a pessoa se coloca em um papel, em uma estrutura de isolamento social, né, ela muda completamente a sua rotina. Mudando completamente a sua rotina, ela se distancia ainda mais interpessoalmente das outras pessoas, ela tem que se confrontar muitas vezes com a estrutura conflituosa que deva ter dentro de casa, né? Então, isso ainda inflama ainda mais esse nível de ansiedade dessa pessoa. Certo. Nós temos... O que a gente pode dar como dica, porque assim, não existe uma receita de bolo para uma pessoa, para todas as pessoas, tem que se analisar a historicidade de vida de cada pessoa. Então é muito delicado eu te colocar aqui pontos específicos, mas o que eu posso te dizer é que a gente precisa trazer o máximo da nossa realidade lá fora para dentro de casa, né? A realidade de trabalho, no caso dessa pessoa que você citou, a realidade da escola, um exemplo hoje de manhã, né, que uma pessoa me perguntou assim, como é que a gente deve cuidar das nossas crianças que estão em casa em isolamento. Então, de manhã cedo tomar o banho, tomar o seu café da manhã, tirar o pijama, colocar uma roupa mais adequada, realizar as atividades diárias da escola, né? E, sobretudo, também entre esse espaço, né, organizado de um período específico, um horário de estudo durante o dia, tirar um momento para que aquela pessoa possa também encontrar estratégias de bem-estar e promoção de saúde para si, né? Para que não fique tão monótono, tão ocioso, somente no telefone celular, nas redes sociais, etc., integralmente dentro de casa. Isso definitivamente não é tão saudável para a saúde mental. Tá? E nesse período, nessa situação em que nós estamos vivendo atualmente, né, em que agora há pouco tempo saiu uma resolução da ONS, e em que ela faz com que os profissionais de diversas áreas eles façam um cadastro agora, né, um cadastro para poder auxiliar, para ajudar aí no combate à pandemia, né? E isso é bem interessante porque há uma preocupação muito grande dos profissionais para com os alunos, para com os adolescentes,
que muitos adolescentes nós sabemos que se automutilam, né, em casa, por N problemas, e atualmente nós temos também na rede pública as escolas de tempo integral, né? Nós temos as EP, que são profissionalizantes, e a gente pensa muito nesse quesito em que os alunos saem totalmente da rotina em que eles têm. E aí fica aquela preocupação de como proceder, de como acompanhar. E há uma dificuldade realmente do profissional ter esse acompanhamento. Então, na sua opinião, há uma preocupação com relação ao aumento de depressão? E o que é que os alunos podem estar fazendo para combater isso e as pessoas que estão mais próximas dele? Tá. Bem complexa a sua pergunta. Deixa eu ver se eu filtro aqui. Começando lá no início, de fato, nós temos agora, né, uma liminar, enfim, que coloca os profissionais de saúde como linha de frente, isso todo mundo já sabe, em qualquer situação emergencial que envolva uma população, né, de grande número, o corpo, os profissionais de saúde precisam estar ali na linha de frente para poder apoiar, e a psicologia, como a ciência da saúde, também se encontra nessa linha de frente, né? Nós sempre tivemos essa responsabilidade de promover saúde psicológica para a população, e não seria diferente nesse momento agora. Dando continuidade à sua pergunta, é bem complexa, mas eu vou assim tentar tirar a essência dela. Olha, nós temos alunos que sofrem e nós temos famílias que muitas vezes sofrem, muitas vezes não por falta de conhecimento. É importante que a gente tenha muito bem internalizado que não é o papel da escola clinicar o corpo discente, o corpo docente. Não, o corpo da escola como um todo, os professores, etc. Não é o papel. O papel da escola é estritamente escolarizar. Então, se a gente foge dessa estrutura, a gente está fugindo do nosso limite de atuação. Aí a gente acaba se angustiando. Então, muitas vezes, quando eu recebo uma enxurrada eu, às vezes, leciono disciplinas em graduação de pedagogia ou de psicopedagogia, que são integralmente educadores, é uma palavra só, é a angústia de dar de conta daquilo dali. Olha, o que não tem remédio, infelizmente, remediado está. A escola, muitas vezes, fica, de fato, sem o limite de atuação. Então, não é à toa que o Poder Público e o Conselho Federal de Psicologia, juntamente com o Conselho Federal de Serviço Social, vem uma luta constante para se inserir essa categoria dentro da escola pública, que agora foi aprovado. Confesso a você que eu não sei como é que está o andamento dessa aprovação, enfim, da inserção desses profissionais, não sei, mediante essa pandemia, já tinha sido aprovado. Mas que é de fato necessário, esses profissionais sim são necessários para que a escola possa ter um recurso maior de previsão diagnóstica, por exemplo, de acompanhamento emocional, de a mediação nesse sentido da escola com a família, porque muitas vezes a família também está desesperada sem saber o que fazer, e se nós temos um serviço de psicologia na escola, ele pode fazer essa mediação, muitas vezes uma psicoeducação com a família, né? Então, assim, tendo esses tipos de profissionais dentro da escola pública, nós vamos ter um ganho aí, ouso eu a dizer, a curto prazo, nós vamos ter um ganho significativo na escola pública. Quando eu falo na escola pública, é na saúde da população como um todo. Tá? E uma outra, pegar aqui um gancho de dos meninos que fez uma pergunta bem interessante, que dentro da psicoterapia, né? Em que se pega são vários, né? São mais de 4, né? Que se tem opções, e aí dentre elas nós temos o behaviorismo, né? Que é a questão do comportamento. E qual é o que você considera que deve ser mais aplicado para que o profissional, para que o professor, ele possa lidar, porque é muito importante a questão do psicólogo na rede pública, né? Eu considero que seria muito importante se ter uma presença do profissional na rede pública. E
por conta das situações em que com os alunos. Qual é o seu conceito? Como é que você poderia definir um gancho que você poderia dar para a gente alinhar um pouco esse meu pensamento? Qual seria o seu pensamento com relação a isso? É uma pergunta do nosso. Tá, deixa eu só ver se eu entendi. Você me pergunta se o professor ele consegue utilizar técnicas da psicologia para atuar dentro de sala de aula, é isso? Sim. Bem, as técnicas utilizadas da psicologia são estritamente específicas do profissional de psicologia. É por isso que é necessário ter o profissional dentro da escola, né? Assim, respondendo também sobre sua pergunta sobre as diversas abordagens, de fato, nós temos e cria-se cada vez mais e vão se criar cada vez mais novas estratégias de lidar com a existência, com o comportamento, com o pensamento e etc. Né? Porque o ser humano ele é fluido, ele vai se desenvolvendo. Né? Existe sim o behaviorismo, eu particularmente sigo a linha do humanismo, sou do psicodrama. Muitas pessoas costumam me dizer, qual é a melhor? Né? Muitas pessoas chegam para mim e perguntam, eu vou fazer uma psicoterapia, qual é a melhor? Só não existe uma melhor ou uma pior, né? O que existe são adequações para aquela pessoa. Muitas pessoas se adequam a uma técnica, muitas pessoas se adequam a outra, porque ela é subjetiva, porque ela é fluida. Então, cada pessoa vai se adequar a uma forma de trabalhar diferente. Então, só vai testando mesmo, viu? Essa é a minha dica, tá? Com relação à utilização das técnicas da psicologia dentro de sala de aula, isso é estritamente de uso do profissional da psicologia, tá? Aí, se você necessitar de uma ajuda desse tipo de profissional, caso tenha na sua escola, é necessário que procure a orientação desse profissional, desse serviço aplicado dentro da instituição. Abraço aqui para o meu colega Gerardo Carvalho. Muita gente. Fazendo aqui uma pergunta. Leandro, beijo, Leandro, querido Leandro, Roberto. Na opinião do doutor, quais as consequências durante este confinamento para aqueles que sofrem de transtornos mentais, como o bipolar? Pronto, vamos lá. Não só especificamente transtorno bipolar, mas para todas as pessoas que sofrem com comprometimento, com uma psicopatologia, né? Quando acontece o confinamento, até já falei, vou reforçar novamente, quando acontece o isolamento social, a pessoa muda totalmente a sua rotina, ela fica distante de todo mundo, muitas vezes distante de atividades que ela costuma realizar, que somente presencial é realizada essa atividade, então ela fica sem, né? Então, isso inflama ainda mais aquele comprometimento que ela deva ter, né? Falando sobre a população como um todo, olha, é bem complicado eu falar para você como é que a gente vai retornar à nossa rotina novamente, né? Algumas pessoas já me perguntaram, e eu acredito que nós vamos ter, sim, dificuldades de retornar às nossas atividades diárias, ao horário, enfim, ao contato interpessoal, e sim, isso acabou distanciando muito as pessoas, o contato pessoal, então isso vai levar um tempo até que a gente tenha a nossa vida social natural como tá bom? Mas as pessoas que sofrem de transtornos mentais, como por exemplo, você citou o transtorno bipolar, é muito complicado mesmo, é por isso que se deve, caso a pessoa já tenha um acompanhamento, não parar, realizar de acordo com o recurso que a gente tem, né, a distância e etc., para que aquela pessoa não fique totalmente desassistida. Eu vi que a Sônia colocou aí em cima que é interessante que a pessoa realize as práticas diárias de exercício físico, tome cuidado com a alimentação, tomar cuidado também com os conflitos dentro de casa, né, os conflitos exagerados, exacerbados dentro de casa, para que aquele clima não fique tão pesado e acabe adoecendo aquele clima familiar dentro da rotina. Então, é importante que a gente tenha também esses cuidados em promoção de saúde, de autocuidado. Tem um aluno que mandou uma pergunta, ele pergunta assim, não consigo me controlar nas minhas atitudes e não tenho um controle psicológico. O que eu posso fazer para melhorar? Depende do que ele considera como controle psicológico, mas se ele não tem
o controle das atitudes dele, é necessário que ele reveja que tipos de atitudes são essas e por que ele não consegue controlar. E isso ele só consegue no acompanhamento terapêutico. Não é de um dia para o outro, é um processo devagar, que só o profissional de psicologia tem o arcabouço científico para ajudar esse tipo de situação, tá? Mas, se ele não está tendo esse controle das atitudes dele, se ele precisa ver que tipo de atitude é essa e por que ele precisa, a todo momento, estar tão descontrolado e ter essa atitude mais impulsiva e etc. Ó, a nossa diretora aqui está fazendo uma pergunta bem interessante. Oi, diretora, tudo bem? Boa noite. Ela está perguntando aqui, já nascemos com tendências a transtornos mentais ou ao passar dos dias, as dores podem desencadear esse processo? No caso, ela quer saber se é algo que já se vem ou algo que se adquire ao longo do tempo, não é isso? Tá. Diretora, professora Edneuda, né? Professora, boa noite, obrigado pela participação, tá? Bem, seguinte, depende, porque é muito subjetiva essa sua pergunta, viu, professora? Mas, por exemplo, existem literaturas, estudos específicos que mostram, sim, uma ligação genética, por exemplo, em casos de esquizofrenia, né? Mas existem outros transtornos, outras psicopatologias que são desenvolvidas ao longo de um tempo. Vou dar um exemplo, por exemplo, um transtorno, vou citar aqui uma coisa, do CID, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada que aconteceu após um acidente. Pode ser que ela não tenha nenhum precedente para esse tipo de comprometimento e a partir desse fenômeno traumático tenha desenvolvido esse tipo de comprometimento emocional, tá? Então, assim, é muito subjetivo. Existem alguns, como, por exemplo, a esquizofrenia, que pode ser, sim, genético, outros não, só a partir de um fenômeno, de um certo período, de um certo momento da vida daquela pessoa, tá? Pronto. Tem Eduardo, boa noite, um grande beijo, querido. Tem uma outra aqui, bastante interessante, que diz o seguinte, procuro controlar a minha ansiedade com o sono, porém acabo dormindo mais do que o necessário e mesmo assim ainda tenho sono. Que isso pode caracterizar? Eu havia entendido o som, mas é o sono, dormir. É uma estratégia, ele fala que está utilizando essa estratégia de dormir para lidar com a ansiedade e acaba dormindo ali da conta. Aí acaba passando do horário de dormir, acaba dormindo demais e, na verdade, acaba sentindo mais sono ainda. Aí, o que fazer? Se isso é um problema, né? Na verdade, ela quer saber se isso é um problema ou é correto agir dessa forma e o que é que pode desencadear mais na frente, né? Tá. Olha, eu não posso ser imediatista dessa... Por nada, professora, disponha. Eu não posso ser tão objetivo dessa forma de dizer, olha, é um problema, porque você está dormindo demais. É uma série de questões, é muito subjetivo. O que eu posso dizer é que ela encontrou uma estratégia para lidar com o nível de ansiedade dela, né? Porém, acabou virando o lado oposto, né? Que ela acabou dormindo demais por conta disso. Então, tem que rever essa estratégia dela, essa quantidade de sono que ela está dormindo e etc. Tá? É como eu estou te dizendo. As pessoas, elas buscam muitas estratégias imediatistas. Por quê? Porque o nosso sistema atual, da nossa sociedade, exige que nós sejamos imediatistas, inclusive com o nosso desenvolvimento subjetivo, com a nossa saúde mental. E não é bem por aí, né? Não é bem por aí como se eu tivesse com uma dorzinha de cabeça e eu tomo um analgésico e essa dor de cabeça vai passar. Não funciona dessa forma. Muitas vezes a gente tem que fazer uma pesquisa conosco mesmo, dentro de um processo terapêutico, de um acompanhamento, para que a gente possa compreender o que está acontecendo. Então é interessante que a gente não seja imediatista na nossa saúde mental. Não queira que aquilo acabe, porque muitas vezes nem é uma doença. Na realidade, é a gente que não está sabendo lidar com certos tipos de sentimento e etc. Eu sempre digo, a ansiedade, ela faz parte da nossa existência, do nosso corpo, da nossa vida. Né? A ansiedade nada mais é do que um medo
Se a gente não tiver medo, a gente vai acabar nos colocando em situações que possam nos prejudicar. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe conversar com esse nível de ansiedade. Quando eu digo conversar, é justamente saber qual é o momento que esse tipo de sentimento vai vir, se eu posso ficar com ele naquele momento, quanto tempo eu posso ficar com ele e quando eu posso ter estratégias para mandar ela embora. E tudo isso só acontece com muito autoconhecimento, com muita reflexão e conhecimento do ambiente que aquela pessoa está inserida. Tá? Muito bem. E, Lucas, existe alguma dica que você possa estar dando aí para os alunos nesse momento agora de pandemia, em que as pessoas estão mais afastadas, estão mais isoladas? Uhum. Então, o que é que elas podem fazer para amenizar essa situação sem se prejudicar tanto? Porque há uma prejudicidade, as pessoas acabam se prejudicando um pouco, né? Mas de um jeito ou de outro acaba vindo aquele pequeno detalhe que chega a prejudicar em algum ponto. Mas principalmente aos adolescentes que realmente ficam com o sangue à flor da pele, querendo demais sair, ganhar o mundo, nada me atinge e pronto. O que é que você pode estar passando, a orientação que você possa estar dando para que eles possam estar trabalhando o seu lado emocional, né, o seu lado emocional, para que isso possa realmente ter uma eficácia, mais na frente eles possam ter um retorno, até porque existe um leque existem muitas atividades que os alunos estão realizando no momento, atividades em cima de atividades, para poder ganhar um pouco de tempo com relação à carga horária, com relação a não ficar não ter tanta perda, né? Então, o que é que eles podem fazer para calma, respira, para poder eles conseguirem caminhar gradativamente e conseguir alcançar o objetivo deles? Pronto, vamos lá. Veja bem, acho que eles devem dizer agora nesse momento, ai, que cara chato, mas vamos lá. Olha, é muito bom que a instituição esteja aplicando diversas atividades para que possa suprir, né, preencher esse tempo ocioso que eles estão tendo dentro de casa. É muito importante. Então, eles devem organizar a rotina deles como se de fato eles estivessem na escola. Então, o tempo que eles estavam utilizando na escola, é interessante que eles tentem utilizar o mesmo período dentro de casa, com as atividades e etc. Finalizando essa organização de atividades dentro de casa, acordou, tomou café, colocou a roupinha, foi fazer as atividades, fez a aula, terminou, almoçou, depois procura estratégias de, por exemplo, como eles estão ainda numa fase de desenvolvimento que é muito necessário estar junto naquele clã. Tanto que a gente, na escola, na hora do intervalo, a gente vê muitas rodinhas, né? De cada segmento, cada série, cada ano tem a sua rodinha. Enfim, eles se dividem naturalmente de acordo com a identificação. E isso é quebrado quando eles estão dentro de isolamento também. Então, utilizar o recurso tecnológico a favor deles nesse momento é muito interessante. Né? Muito interessante. Existem aí os hangouts, as videoconferências que pode fazer com diversas pessoas. Então, liga, fica uns minutos conversando com os colegas, conversando coisas aleatórias para oxigenar o cérebro e etc. Tá? Isso é muito importante para que eles não percam totalmente o contato com o grupo que eles têm, com a realidade que eles têm dentro da escola, porque assim, o adolescente, muitas vezes, a grande maioria, é a única realidade social que ele tem é a escola, é o único contato social que ele tem. Então, não ter mais essa relação, pode ser que seja, sim, adoecedora, pode ser que seja, sim, prejudicial. Buscar ter essa relação interpessoal com os colegas no dia a dia pode ser, sim, uma grande estratégia de promoção de saúde para esses adolescentes nesse momento. Tá bom? Queria agradecer a tua participação, né, a disponibilidade do seu tempo agora à noite para poder estar conversando com a gente, tentando ajudar de uma forma bem tranquila, bem serena e tentar passar de uma forma. A gente sabe que é muito tranquilo, aliás, é muito difícil passar alguns termos,
né? Principalmente na área da psicologia. E você agradecer a forma como você buscou passar nessas informações para a galerinha aí. E só tenho a agradecer a você, queria deixar aí à vontade para você dar alguma palavra ou agradecer alguém, uma boa noite, para a gente se despedir. Bem, eu como profissional agradeço a possibilidade da instituição de me dar esse momento de fala. Nós nada mais estamos fazendo do que contribuindo com a população, com a vida desses estudantes. É um trabalho de formiguinha, a gente tem, por exemplo, agora no momento 11 pessoas, mas são 11 pessoas que conseguiram contribuir, que conseguiram escutar alguma coisa bacana, 13, agora 12, enfim, em média, né? E aí, enfim, a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo e etc. Não só os profissionais de saúde, mas os educadores também estão na linha de frente, porque pega ali toda uma população para colocar em desenvolvimento. Então, é importante sim que a educação esteja na linha de frente disso, formando, orientando, desenvolvendo a população, né? Para que a gente possa acabar de uma vez por todas isso e a gente voltar à nossa vida natural que era. Então, eu agradeço a instituição, agradeço a todos, muita gente maravilhosa. Liliane, muito obrigado pela participação, viu? Saudade, um beijo. Muito obrigado a todos que estão escutando aí. Qualquer coisa, disponha, estamos aqui no Areia, querido. Um beijo, tá? Me coloco à disposição no privado, qualquer coisa, muitas vezes eu não sei se eu posso responder na hora, mas não de forma imediata, mas posteriormente eu respondo, me coloco à disposição, tá bom? Muito obrigado novamente à instituição e a você, professor. Obrigado. Agradecer, galerinha, amanhã a gente vai estar com a estudante de farmácia Bruna Barbosa para tirar aí algumas dúvidas, para a gente ter esse bate-papo e a gente continuar e encerrar a semana com esse bate-papo especial aí com ela. Eu agradeço a participação de todos, eu aqui na minha casa, você na sua, e a gente junto fazendo a diferença.